Investidores, vamos para mais uma análise. Hoje eu quero trazer para vocês aqui a análise do Bitcoin. Vamos falar um pouco da dominância e de algumas altcoins na paridade BTC. E também quero começar, como de costume, lembrar qual era a ideia compartilhada na nossa última análise. A gente comentou aqui os seguintes pontos, né? Que a gente não aguardava grandes retrações pelo fato de a gente já ter apresentado o maior delta vendedor da história quando a gente teve aquele primeiro dump, quando a gente teve a primeira tentativa de romper all-time high e devolvemos. E se existisse algum ponto que a gente tenderia a segurar para voltar a subir, era uma vez que a gente estivesse retestando esse ponto de controle aqui da alta. Foi mais ou menos essa ideia que a gente já havia desenhado. Também trouxe atenção para vocês do indicador sentimento especial, o CVD, que já estava começando a perder fundo, enquanto o preço não, mostrando uma divergência bullish. E quando isso acontece, o preço tende a segurar na região e voltar a subir. Se você já conhece a análise de sentimento e acompanhou o sentimento durante o fim de semana, provavelmente você viu se desenhando aqui, além de um LRA bullish, o long short ratio caindo, que é a razão entre longs e shorts, e o open interest subindo. O open interest a gente pode resumir como dinheiro, então entrando dinheiro, esse dinheiro estava entrando, as contas apostando na queda, a maior probabilidade é que o ativo vá para o outro lado para liquidar essas pessoas. Se as pessoas estavam apostando na queda, a maior probabilidade é que a gente rompesse para cima. De bônus, a gente conseguiu observar aqui o CVD rompendo fundos, enquanto o preço não, né? O indicador que a gente já havia destacado ali na nossa última análise. Basicamente, se o CVD está rompendo o fundo, significa que está tendo muita venda a mercado. Porém, se está tendo muita venda a mercado, o preço deveria estar perdendo fundo também. Se ele não perde fundo é porque tem ordem a limite, absorvendo essas ordens a mercado aqui nessa região. E para absorver toda essa quantidade aqui de ordens que a gente vê no CVD rompendo os fundos, tem que ser gente grande. Então, a gente consegue observar aqui um cenário onde as pessoas estão shortando, porém ordens grandes segurando aqui o ativo e agora impulsionando ele para o outro lado, buscando a liquidez das pessoas que estavam vendendo no pior ponto possível. A gente continua subindo com o aumento do open interest, com a queda do long short ratio, muito positivo, entrou um volume interessante, não teve um delta comprador tão grande para me deixar aqui preocupado. Me parece um rompimento interessante para vir buscar a all-time high no Bitcoin. Tá? Eu gosto sempre de compartilhar aqui com vocês o suporte e resistência. Na nossa última análise, a gente trouxe aqui esse suporte deixa eu arredondar, $63 mil, que foi o ponto de controle dessa pernadinha que a gente teve aqui no nosso movimento de alta, e também trouxe para vocês os níveis de resistência que a gente tinha aqui acima. Porém, olha a forma que a gente ultrapassou a resistência. Dificilmente a gente segurar na resistência com sentimento dessa maneira. Ratio caindo, o período subindo e o CVD perdendo fundos, enquanto o preço não. Muita liquidez, a gente vê o preço indo para cima, muito possível que a gente tem por aqui. Se a análise de sentimento continuar se desenhando da forma que está, me parece que a gente vai ter combustível para ir romper a all-time high, tá? Se a gente olha aqui no order book da Binance Futures, a gente consegue observar que não tem ordens acima, tá? No fim de semana a gente viu muitas ordens ali abaixo e agora o book está completamente vazio acima. Não temos resistência aqui no book da Binance Futures. Eu não vou duvidar, tá? No cenário que a gente comentou na nossa última análise, que a gente completou aqui uma onda 3, e estamos no movimento corretivo. Porém, a análise de sentimento nos mostra que a maior probabilidade é que a gente continue subindo. Eu ainda fico atento à resistência aqui dos $72 mil. Meio forçado aqui para tentar entender a faixa onde a gente vai ter resistência aqui acima. Eu filtro esse rangezinho aqui acima e observo que o ponto de controle está aqui nos $72 mil. É um nível que eu tenho um alerta para ficar atento no Bitcoin para a gente ver o comportamento dele nessa região. Talvez seja um nível que a gente pode aí estar vindo a rejeitar. Porém, já adianto que não é uma resistência tão forte e da forma em que a gente está se desenhando aqui, me parece que a gente vai romper a all-time high. Eu destaco o suporte dos 67,115 para ser bem específico, que além de ser o ponto de controle dessa alta, faixa que mais teve negociação, também é o ponto de controle dessa última pernada de alta, faixa que mais teve negociação. Então, uma vez que a gente voltar aqui, eu diria que pode ser uma oportunidade de scalp, que pode se transformar numa operação que entra com scalp e termina se envolvendo para um swing trade, porque dificilmente acredito que a gente perde essa faixa com facilidade dos 67,100 devido ao LRA que a gente deixou aqui abaixo, devido a esse suporte do ponto de controle da faixa que mais teve negociação ser aqui embaixo, tá? Então, muito provavelmente, a gente deve continuar subindo. Se volta nessa região, pode ser uma oportunidade de long. Repare que eu falei pode, eu preciso observar a forma que a gente retrai para confirmar se é de fato uma oportunidade, mas muito provavelmente será conforme as coisas estão se desenhando. Talvez, como você viu na capa, a gente pode ter sim um pump
iminente nas próximas horas, nos próximos dias aí, com o Bitcoin rompendo a all-time high. Historicamente, quando a gente rompe a all-time high, de fato, a gente tende a iniciar o bull market. Para mim, né, eu já falo com vocês aí desde quando a gente estava aqui nos 20 e pouco, que o bull market já havia se iniciado. Para mim só existem duas fases, bear market e bull market. Se a gente não está em bear market, estamos em bull market. Mas tem gente que fala que bull market só começa de fato uma vez que rompe ao time high. Então, se você é esse tipo de pessoa, estamos bem próximo a começar o bull market. E nas últimas duas amostragens aqui de 2017 e de 2020, eu sempre gosto de comparar com o passado, a gente consegue observar que a gente teve a primeira tentativa para romper ao time high, não conseguimos, devolvemos, encontramos suporte, e daí de fato a gente rompeu com tudo. Depois, mesma coisa foi lá em 2020. Fizemos a primeira tentativa para romper a all time high, não conseguimos. Acho que eu tenho um exemplo bom aqui. Aqui. A gente teve a primeira tentativa aqui atrás, devolvemos, foi nesse momento, inclusive, onde a gente teve a maior venda a mercado naquela época, né? Eu já trouxe esse exemplo aqui para compartilhar com vocês. Olhando aqui no diário, a gente observa naquele momento que foi apresentado o maior delta vendedor no fundo. Eventualmente, depois a gente tentou novamente romper o time high, não conseguimos pullback, e daí a gente foi, de fato. Se a gente olha aqui agora para o presente, a gente vê algo muito parecido, né? A gente apresentou o maior delta vendedor da história nesse movimento, tentou o rompimento da all-time high, não conseguiu o reteste, e agora me parece que a gente vai. Com a análise de sentimento atual, eu vejo combustível sim para a gente ir romper a all-time high. Porém, acho importante mencionar que o mercado é dinâmico e a gente precisa ir se adaptando conforme as informações que a gente recebe aí a cada momento especial da análise de sentimento. Eu até peguei aqui no gráfico essa amostragem de 2000, do último rompimento da all-time high, e copiei o movimento para colar aqui no tempo gráfico atual. Ficou bem parecido, né? A gente teve a primeira tentativa de romper aqui a all-time high, não conseguimos, o preço devolveu, rompeu aqui pela primeira vez, devolvemos, e daí a gente foi em seguida. Me parece que é um que está se desenhando aqui no Bitcoin, bem legal o que a gente está vendo. Fica aí com vocês as faixas de suporte que eu estou atento, em especial são os pontos de controle dos 67 mil dólares e 72.200 aí arredondando, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é da dominância. Eu já tinha falado aqui para vocês da dominância. Eu acredito que a gente tem grande chance de dar mais uma paulada aqui para cima, a dominância indo para o Bitcoin, para depois, de fato, quem sabe, começar a out-season. Historicamente, foi assim que aconteceu, né? Quando o Bitcoin rompeu a all-time high de fato, aqui anteriormente, a gente viu alguns dias a dominância indo para o Bitcoin, depois foi quando começou a out-season. Em especial, 18 dias depois que o Bitcoin rompeu a all-time high com força, isso ainda não aconteceu, foi que a gente viu acontecendo a out-season. Eu acredito que tem grande chance de acontecer algo parecido aqui com o Bitcoin. Quem sabe aqui na dominância a gente vem visitar essa faixa de 0,68, a retração, ali por volta dos 57%, para depois a dominância começar a ir para as altcoins com força. Se esse movimento ocorrer, da dominância indo para o Bitcoin, tem algumas altcoins que já redefiniram ranges acima, como é o caso, que já reverteram a tendência, como é o caso aqui da Avax, como é o caso da Rune, da BNB. Todas essas já compartilhei aqui com vocês, tanto no canal do YouTube, quanto nos canais abertos do Telegram e WhatsApp. Então, se você ainda não participa dos canais abertos do Telegram e WhatsApp, não esquece de participar. Os links, vocês já sabem, na descrição e no primeiro comentário fixado, tá? Para quem tem muito Bitcoin, dá para ficar atento nessas altcoins aí contra o BTC. Me parece que elas reverteram e devem apresentar um pullback, aí, essa dominância aí para o Bitcoin, para eventualmente encontrar fundo e voltar a subir, ganhando valor contra o Bitcoin. Então fiquem atentos a essas altcoins. Lembrando, pullback, uma das características de um pullback é baixos volumes na retração. Beleza? Então, traders e investidores, por hoje é isso. Antes de sair aqui do vídeo, não deixa de deixar um comentário aí. Quero saber a opinião de vocês de acordo com o sentimento e o price action atual. Vocês acreditam que agora a gente vai romper a all-time high ou não? Vamos continuar esse movimento corretivo. Com as informações atuais, já adiantei para vocês, eu acredito que vamos romper. Porém, lembre, o mercado é dinâmico, a gente precisa ver como é que está se comportando a cada momento os nossos indicadores, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.